Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai falar só sobre conteúdos de matemática, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre os conteúdos de geometria, tá bom? Que vocês estão levando na folha. E vamos fazer a revisão, tá? De matemática e vamos ler juntos a prova, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre estatística, sobre tabelas e sobre gráficos, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar. Página 130 do nosso módulo 4 de matemática. Estatística. O congestionamento no trânsito são um problema constante nas grandes áreas urbanas. São Paulo, por exemplo, possuía em 2016 cerca de 12 milhões 38.175 habitantes. De acordo com o IBGE e uma frota aproximada de 5.318.961 automóveis de passeio, seriam carros, né? Isso equivale, em média, a um automóvel de passeio a cada 2 pessoas. Gente. Vamos agora entender e conhecer as tabelas. Claramente, no ano passado, para quem não se lembra, nesse mesmo período do ano, finalzinho, né, lá no terceiro bimestre, vocês aprenderam sobre tabelas e gráficos, tá? Que é o que a gente vai estar revendo aqui agora, tá bom? Então, vamos rever aqui um pouquinho mais a fundo. A tabela é importante para organizar informações. Os dados são apresentados em linhas e colunas, possibilitando uma melhor leitura e interpretação. Vamos observar na tabela, abaixo agora, a quantidade de espécies e animais vertebrados existentes no Brasil em 2014, divididos por suas classes. As classes são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ao lado das classes, né, na segunda coluna, nós podemos ver a quantidade de espécies. Devemos lembrar que toda tabela deve conter título e fonte. O título nos informa o que essa tabela está nos apresentando. E a fonte é de onde essa informação nos foi tirada. Lembrando que, se essa informação foi tirada de algum site, você precisa colocar o link do site e colocar a data em que esse link foi acessado. Porque uma informação tirada de um site, você entra num dia, tá? E ele tá lá, a informação, dizendo que é verdadeira. E no dia seguinte pode estar dizendo que é falsa, entendeu? Então você precisa colocar a data e, em alguns casos, até o horário ao qual você acessou, beleza? O título é utilizado para deixar clara a informação principal que se deseja transmitir. Já a fonte mostra a origem das informações e a data em que foram publicadas e acessadas. Outro tipo de tabela, também chamado de tabela de dupla entrada, é usada para apresentar 2 ou mais tipos de dados sobre o mesmo assunto. E observe o exemplo a seguir. Nós temos aí uma produção anual de milho por estado da região do sul do Brasil, tá? Temos aí 2 colunas, porém uma dessas colunas ela foi dividida em 2, né? Ela foi adicionada uma dupla entrada para que fossem colocados organizados os anos de 2014 e 2015. Então, nós sabemos que no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós vamos comparar o ano de 2014 e o ano de 2015, tá? Através da dupla entrada. Qual é a informação principal apresentada na tabela? Só precisa olhar o título e aí você vai saber o que é. Olha só, produção anual de milho por estado da região sul do Brasil, de 2014 e 2015. Em que mês e ano as informações foram acessadas? Se você olhar lá na fonte, você vai ver, ó, acesso em 19 de agosto de 2019. Agora nós vamos falar sobre a média aritmética, tá? Média aritmética, ela é muito fácil. Na verdade, ela é super tranquila de vocês fazerem. E eu garanto que não dá medo não, tá? O nome você fica assim, meu Deus do céu, que aritmética. Tia, pelo amor de Deus, me salva disso. Mas calma, calma, que tá tudo tranquilo e tá tudo muito bem pra gente poder fazer isso aqui bem perfeito, tá? Olha só. A direção da escola de Mário fez um levantamento para determinar a quantidade de alunos matriculados no quinto ano em 2017. A gente vai agora observar essas informações na tabela. A gente pode ver uma tabela dividida em 2 colunas, com 3 linhas em cada coluna, né?
onde nós temos as turmas A, B e C e temos a quantidade de alunos em cada uma dessas turmas. Para que eu possa calcular essa quantidade, essa média aritmética, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar somar o total desses alunos matriculados no quinto ano, ou seja, eu vou somar turma A, B e C e vou dividir pelo número de turmas que eu tenho. A, B e C, 3 turmas. Então, eu vou somar a turma A, B e C e vou dividir por 3. Vamos lá? Média aritmética é igual a, contando aí com a quantidade de alunos em cada turma, 26 mais 29 mais 20, divide por 3. Aí, agora, vamos lá. 26 mais 29 mais 20 é igual a 75, dividido pela quantidade de turmas, que é 3, que dá 25. 75 dividido por 3, 25. Portanto, haviam em média 25 alunos por turma no quinto ano dessa escola, em 2017. Para calcular a média aritmética de dois ou mais números, nós adicionamos esses números e dividimos o resultado pela quantidade de números que foram adicionados. Tá bom? Agora vamos lá. Uma pesquisa foi realizada com os moradores de um bairro para saber o serviço público que mais necessita de investimento na região. Observe a tabela e na tabela o resultado dessa pesquisa. Aí nós temos aí uma tabela que nos apresenta o serviço público que mais necessita de investimento, sendo esses serviços segurança, posto de saúde, iluminação e manutenção. Então, segurança, posto de saúde, iluminação e manutenção de calçadas, tá? Temos 4 serviços aí e a quantidade de votos para cada serviço. Na letra A, eu estou perguntando quantas pessoas participaram dessa pesquisa. Então, tudo que eu vou precisar fazer é o quê? Essas pessoas participaram o quê? Votando, né? Então, eu vou somar a quantidade de votos para que eu saiba quantas pessoas votaram. Então, eu vou ter que somar 130 mais 119 mais 99 mais 80, que vai dar 428 pessoas. Agora, o que eu vou precisar fazer, gente? Na letra B, ó, a gente ia colocar lá, que a gente aproximou, que fica melhor para ver. Na letra B, pergunta qual é a média de votos por esse serviço. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá? Eu vou pegar aí, então, 428, que é a quantidade de pessoas que votaram, e vou dividir pela quantidade de serviços públicos aí que a gente está participando da pesquisa. Então, segurança, posto de saúde, iluminação e manutenção de calçada são 4 serviços. Então, vou pegar a quantidade de pessoas que votaram na pesquisa, 428, e vou dividir por 4, que dá 107. Então, em média, então você vai escrever, a média foi 107 votos por cada serviço, tá bom? Vamos lá. Leia o texto publicado no Jornal da Escola. Jornal da Escola. O professor Maurício realizou uma pesquisa com 50 alunos, ou seja, o total de alunos que participam aí são 50. Para determinar qual é o gênero musical preferido de cada um deles, rock, sertanejo, samba, MPB ou pop. E após todos os alunos votarem apenas uma vez, concluiu-se que o gênero preferido é o rock, com 16 votos, seguido pelo sertanejo, com 12 votos. Entre os entrevistados, 20% preferem samba, 16% MPB e 8% pop. Vamos então agora realizar exercícios. Na letra A, está perguntando aí qual é o estilo musical, né? O gênero musical, no caso, preferido pelos alunos, que é rock. Quantos votos o gênero do sertanejo recebeu? 12 votos. Isso tudo já está no texto. Agora, de acordo com o texto, a gente vai fazer agora, apresentar, e pode fazer utilizando uma calculadora, tá? Quantidade de votos em cada um dos gêneros musicais. No próprio texto, nós já temos aí a resposta de rock, tá? Que é 16 votos, e de sertanejo, 12 votos. Aí nós temos lá como informação no texto, vamos descobrir sobre samba, que 20% preferem samba. Então, a gente vai pegar o total. O total é 50. Aí vai pegar 50, vai multiplicar por 20%.
vai dividir por 100 e vai dar 10. Tá vendo? Então, 10 é a quantidade de votos do samba. Agora, vamos fazer a porcentagem mais uma vez lá em MPB. Em MPB, nós vimos que, segundo o texto, está dizendo que 16% prefere MPB. Então, o que a gente vai fazer? 16 vezes 50, que dá 800, e você vai dividir por 100 e vai dar 8. Pop, 8% preferem pop, então 50 vezes 8 é igual a 400, que dividido por 100 dá 4. Viram só? Muito fácil, né? E na letra D você vai dizer qual é o gênero preferido para você desses gêneros que estão aí na pesquisa. A Tia Isis prefere rock e pop, tá? Vocês coloquem o de vocês. Bom, agora a Tia Isis vai aqui, ó, com vocês para gráficos, tá bom? Vocês realizem os exercícios que ficaram da página anterior e vamos agora entender a diferença entre os gráficos. Vamos lá. Assim como as tabelas, os gráficos eles são utilizados para organizar e apresentar as informações. Os tipos mais comuns são os gráficos de barras ou os de colunas, né? Depende, você escolhe como você é chamado. Temos o também de linhas e o de setores. Vamos conhecer cada um deles? O gráfico de barras ou colunas, ele tem informações, por exemplo, esse daí, tem as informações dos automóveis do Brasil de 2011 a 2015. O gráfico de barras ele serve para comparar informações e ele é útil quando há uma grande quantidade de dados a serem organizados. Em alguns casos, para facilitar a leitura, e os dados numéricos são colocados acima das colunas correspondentes com o resultado, com o exemplo dado. Tá? Note que o gráfico de barras ele possui dois eixos. No caso apresentado, o eixo vertical indica a quantidade de automóveis exportados, e no eixo horizontal, ele indica o ano em que isso ocorreu. Já o gráfico de linhas, ele é um gráfico usado para representar a variação de uma grandeza em determinado período de tempo. Como a gente pode observar aí nesse exemplo, tá? Que temos aí um gráfico que apresenta os casos de HIV notificados no Brasil por ano de diagnóstico de 2013 a 2017, ok? Número 3. Os dados apresentados no gráfico referem-se a quais anos? 2013 a 2017, como já diz o título, né? Gráfico de setores. O gráfico de setores ele é usado para representar a relação entre as partes de um todo, que geralmente, tá? Como característica, eles apresentam uma porcentagem. Como você pode ver, a diferença entre ele e todos os outros gráficos, que é o de barras e o de linhas, ele tem ali, ele possui uma legenda, tá? Geralmente a sua quantidade é apresentada em porcentagem, ok? E ele possui uma legenda, tá, gente? Essa legenda, ela nos informa, por exemplo, ali que a cor laranja, ela tem um certo nome, que aquele 35% ali é referente a algum dado da pesquisa. A parte amarela também é referente a um dado diferente da pesquisa. Então, no gráfico de setores, que é popularmente conhecido como gráfico de pizza, né? A gente utiliza a porcentagem e utiliza uma legenda para que a gente possa conseguir entender melhor e de forma mais rápida e legível. Agora vocês terão aí as atividades da página até a página 148 para serem realizadas, meus amores. E a tia espera que vocês saiam muito bem, tá? Vamos lá. A tia vai ler aqui para vocês uma das coisas que nós temos aqui na nossa revisão, tá? Na nossa folha de revisão. Temos assim, exercícios de revisão, multiplicações com números decimais. Há duas maneiras de efetuarmos uma multiplicação envolvendo números decimais. A primeira é a multiplicação de número natural por um número decimal. É quando nós multiplicamos o decimal por um número natural. E a quantidade de casas decimais na resposta é a mesma do número que foi multiplicado. E aí nós temos como exemplo 3,25 vezes o 6, tá?
que nós fizemos a multiplicação normal e depois adicionamos o vírgula duas casas, né, após, né, formando 19,50 como resultado. E temos a multiplicação de decimal por decimal, que é quando nós multiplicamos o decimal pelo número decimal. A quantidade de casas decimais na resposta é a soma das casas decimais dos dois números que foram multiplicados. Por exemplo, 9,3 vezes 9,2. Em 9,3 eu tenho uma casa decimal. Em 1,2 eu tenho uma casa decimal. Ou seja, se eu somar, teremos duas casas decimais na resposta. Ao fazer a multiplicação 9,3 vezes 1,2, nós obtemos o resultado 1116. Contando as duas casas decimais que precisamos deixar e colocar a vírgula, o resultado vira 11,16, que é o resultado correto desse cálculo. Então, realizem os cálculos aí com bastante atenção, lembrando que multiplicação com números decimais já foi um conteúdo antigo nosso. Nós já fizemos esse conteúdo, já realizamos, né, esse tipo de conteúdo. A tia só leu aqui para a gente poder fixar um pouco mais, tá bom? Então, um beijo, meus amores. Tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!